Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica, para juntos hoje, domingo, dia do Senhor, para celebrarmos mais uma palavra de vida, este 15º domingo do tempo comum. Hoje o nosso evangelho está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado de hoje nos diz o seguinte: chamou a si 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levasse para o caminho, a não ser cajado apenas. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andasse calçado com sandálias e levasse 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis, até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo de vossos pés em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos em missão. Mas vejamos o seguinte: estamos na liturgia dominical, 15º domingo do tempo comum. Por isso, é muito importante, não que nos outros dias feriais, ou seja, de segunda a sábado, não seja importante, mas hoje é mais importante. De segunda a sábado, todos os evangelhos, Jesus estava fazendo uma catequese sobre a missão. E hoje, de modo especial, no Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos em missão e dá a eles algumas orientações, que nós vamos ver daqui a pouco. Antes de chegar no Evangelho, vejamos o seguinte: os apóstolos eram, naquelas cidades, profetas, anunciadores do Evangelho. Mais ou menos a mesma coisa, a função que o profeta exercia lá no Antigo Testamento. Essa função, podemos dizer assim, era a função do profeta. Aquele que anuncia, denuncia aquilo que é errado, as imoralidades, corrupção, adultério. Essa é a missão do profeta. Na primeira leitura de hoje, liturgia dominical, temos primeira leitura, segunda leitura,
Na primeira leitura, que é tirada do livro de Amós, o profeta Amós, que era um simples vaqueiro, denuncia as imoralidades e irregularidades praticadas pelo rei e vê a necessidade de profetizar no santuário de Betel aquilo que o rei fazia de errado. Então, trazendo para o nosso mundo hoje, todos nós, eu, você aí na sua casa, somos profetas de Deus. Para isso, Jesus envia os apóstolos em missão, e quando ele envia, é muito importante dizer isso que eu vou dizer aqui agora. Quando Jesus envia os apóstolos em missão, ele indiretamente lhe diz: eu tenho que estar lá naquela cidade, mas eu não posso, mas você pode. Portanto, esteja lá, vai lá e anuncie o evangelho. Você na sua casa também é um enviado de Deus. Esteja aí como um enviado de Deus, anunciando Jesus em palavras e em vida. E para isso, para que você exerça bem essa missão de ser imagem e semelhança de Deus, Jesus dá algumas orientações aqui no Evangelho. Vejamos o seguinte. Primeiramente, ele envia 2 a 2. Por que ele envia 2 a 2? Porque sabia que durante a missão os apóstolos iriam enfrentar dificuldades, tais como nós hoje. E em dupla poderiam ter a oportunidade de partilhar suas dificuldades um com o outro e, portanto, ajudar um ao outro. Sozinho fica muito mais difícil a gente superar os problemas, passar pelas dificuldades. Um dado muito importante que está presente aqui no texto do Evangelho de hoje. Não leveis dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, andeis de sandálias. Em outras palavras, Jesus diz: não estejais apegados a nada. Por que ele fala isso? Só consegue anunciar verdadeiramente, com força, o Evangelho quem está livre. Porque quem está apegado de alguma forma a alguma coisa, a algum objeto, não consegue anunciar Jesus verdadeiramente e plenamente. Porque está preso a alguma coisa. E veja como que é importante, trazendo a primeira leitura e o Evangelho, veja que como é importante a gente anunciar o Evangelho nos dias de hoje. Talvez você já conheça, porque eu já contei isso em outras homilias. Certa vez, eu, Padre Ronaldo, fui com uma senhora foi me procurar na direção espiritual. Ela dizia o seguinte: Padre, eu estou angustiada porque no meu ambiente de trabalho muitas pessoas estão me evitando, se afastando de mim. E eu perguntava a ela o que estava acontecendo para que as pessoas se afastassem dela. Ela me disse o seguinte: Padre, é muito comum no meu ambiente de trabalho, nos horários de intervalo, ou seja, pela boca das mulheres, pela boca dos homens, surgirem brincadeiras, piadinhas de cunho pornográfico. E aí ela, como resposta a isso, dizia o seguinte: ela não ficou gritando, batendo de frente com ninguém, mas tomou uma atitude. Colocou no seu computador de trabalho alguns bilhetezinhos. Esses papeizinhos que a gente usa como lembrete, ela colocava alguns versículos da Bíblia. Foi uma forma que ela encontrou
de dizer, isso está errado. E aí ela me perguntava, padre, será que eu não estou sendo radical demais? Eu respondi para ela, filha, quem dera todos os católicos tivessem essa coragem, quem dera. Isso não é moralismo, não. Isso não é radicalismo, não. Isso não é imposição da fé, não. Estou dizendo isso porque hoje a evangelização às vezes se confunde com moralismo e radicalismo. Mas isso é básico da nossa fé. Isso é básico da nossa fé. Não podemos nos acostumar com isso. Piadinhas pornográficas, brincadeiras pornográficas não é uma coisa normal. Não é uma coisa de Deus. Por isso, isso é básico para qualquer cristão. Por isso eu dizia para ela, quem dera todos os católicos tivessem tamanha coragem. E essa mesma coragem que nós devemos ter diante do pecado e diante daquilo que é errado. Diante daquilo que está contrário à palavra de Deus. Isso é ser profeta. Isso é ser um enviado de Deus. Ser um enviado de Deus não é ser moralista. Não precisa ser moralista para anunciar o Evangelho. É possível anunciar o Evangelho com ternura e humildade. Sem ser moralista e sem impor a fé católica. Prestemos atenção para isso, porque isso está muito comum no nosso tempo hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, deixa aí no canal, por gentileza, o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito.